Irmãos, a carta de 2 Pedro, que a gente vai começar a estudar, ela trata mais de heresias. Não heresias como a gente conhece hoje, de outras doutrinas, outras igrejas, mas a heresia dentro da própria fé, do próprio grupo que acreditava em Cristo, distorcendo algumas verdades. Então, Pedro escreve essa carta já tratando mais a respeito desse aspecto, das falsidades, das coisas que não são do Senhor, as coisas que realmente entram na igreja e atrapalham o crescimento, o desenvolvimento espiritual. E quando eu falo da igreja, de novo, sempre lembrando que não é templo, é o povo ali. As coisas que causam divisões, brigas, ciumeiras, inveja e coisas assim. Brigas de poder. E juntou-se aí, nesse período bíblico, já tinha muitos falsos profetas, falsos pastores, que vai nos ajudar a ter uma ferramenta de como nós podemos ter uma vida cristã autêntica e verdadeira, e uma vida que nos traz a vida abundante que Jesus prometeu. Nós vamos começar a partir do capítulo 1 de 2 Pedro, e vamos começar do versículo 3, onde ele traz aqui uma série de recomendações para a gente ter uma vida abundante, uma vida plena, e viver a fé que Jesus prometeu. Então a gente vai ler o texto de 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 em diante, que diz assim: O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade e a fé que vocês têm. A bondade juntem o conhecimento, e o conhecimento o domínio próprio. O domínio próprio juntem a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus. A essa devoção junte a amizade cristã, e a amizade cristã juntem o amor. Pois não são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão, muitas coisas boas como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco, esquece que foi purificado dos seus pecados passados. Até aqui, irmãos. Irmãos, a gente vê que Pedro aqui traz uma série, algumas recomendações fundamentais para a fé cristã. E ele deixa bem claro que as pessoas que têm isso são verdadeiros cristãos, enxergam com clareza a vida espiritual. E eu vou destacar esses pontos que ele coloca aqui, porque isso é fundamental. Primeiro ele fala que ele nos livrou da imoralidade, que a gente foi salvo, que a gente tem uma nova vida. E a gente agora tem que tomar parte nessa natureza divina. Aí ele começa dizendo assim que a gente tem que juntar a bondade e a fé. Não basta só ter fé, tem que ser bom. E aí ele continua: a bondade junta com conhecimento. Ou seja, temos que crescer na fé, temos que aprender mais do Senhor, mas aprender com fé nele, conhecendo ele. E o conhecimento com domínio próprio, ou seja, o controle de si mesmo, um autocontrole, dominar a si mesmo, dominar o nosso jeito de pensar, dominar a nossa mente. Porque sem isso não adianta ser um expert, ser um conhecedor da palavra, mas não é uma pessoa descontrolada. Não adianta nada. Domínio próprio é a melhor qualidade do cristão. E não basta só ter esse domínio próprio, em alguns momentos tem que ser perseverante na palavra, no conhecimento, no desejo de aprender,
Então, perseverança é algo fundamental. E a perseverança, a devoção a Deus. Ou seja, não é perseverar em querer conhecer a Deus. É perseverar em querer caminhar com Deus. É perseverar em ser bondoso com Deus e andar para Ele, viver para Ele. Isso faz toda a diferença na tua vida e na vida das pessoas que te cercam. Seja um cristão autêntico nesse sentido. E a perseverança, a devoção a Deus. Devotar a vida a Deus. A essa devoção junte amizade cristã. Olha, eu gosto desse termo aqui, amizade cristã. O que é um amigo? É um que conta com o outro, é um que chama o outro para andar junto. Porque é essa a igreja de Jesus. É o grupo de pessoas que se amam, que é o outro aspecto aqui, mas que tem amizade. O amor de tanto falar, ele perdeu o teor. A gente fala tanto que tem que amar um ao outro, mas amigo é outra coisa. Não, amigo é o que faz a gente ser diferente. Hoje a igreja é composta de colegas, pessoas que se conhecem, se respeitam, mas não são amigos. Amigos é algo mais. Amizade cristã. E é isso que vai impactar o mundo, a nossa amizade. É a amizade que a gente tem pelas pessoas. Eles lá fora estão vendo como a gente se trata, como a gente se diverte, como a gente se respeita, porque somos amigos, e como a gente até debate opiniões diferentes, porque somos amigos. Isso faz a diferença. Amizade cristã. E essa amizade vai um pouco além, junto o amor. O cristão verdadeiro tem que amar outra pessoa. E amar é, às vezes, passar por cima de diferenças, de gostos e conceitos, preconceitos. Isso é ser cristão. Então, irmão, entenda bem isso. Isso aqui é uma série, já começa assim. Então Pedro já está trazendo primeiro o que deve ser uma igreja e como essa igreja deve ser. E como deve ser a vida do cristão e as qualidades que ele deve ter na sua vida para demonstrar o amor de Cristo. Não basta apenas ele saber a respeito de Deus, ele tem que viver essa vida e saber como viver essa vida. E isso precisa de conhecimento e de crescimento espiritual. Meu irmão, você precisa entender, você que está me ouvindo agora, que há uma necessidade muito grande para que você cresça na fé e aprenda mais do Senhor. Desenvolva a tua espiritualidade, sim, é possível acontecer isso. Não basta apenas você frequentar uma igreja assistindo uma palestra por semana ou uma pregação. Você precisa ir além disso para poder exercer a natureza cristã. A Bíblia fala que eles compartilhavam o pão dia após dia nas casas, ou seja, havia uma convivência. Temos que começar a viver melhor, juntos, a sair juntos, a buscar viver uma vida cristã verdadeira. Porque é isso que vai fazer você deixar de ser um religioso e passar a ser um verdadeiro cristão. E aqui no versículo 8 ele diz: pois são essas qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que ela aumente, serão cada vez mais ativos e produzirão muitas coisas boas, como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos não só apenas saber que temos essas coisas, mas desenvolvê-las e fazer com que elas cresçam. Amém? Então nessas devocionais a gente procura fazer isso. Amém? E amanhã a gente continua falando um pouco mais do propósito de Deus para a tua vida. E ligue para a gente se precisar de ajuda.